Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1218, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1218, atualizada. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Grêmio. O Corinthians está em 10º colocado e o Grêmio está em 11º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Corinthians, 9 empates e 2 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians coluna 1. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Santos e Fortaleza. O Santos está em 16º colocado e o Fortaleza está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Santos, 4 empates e 5 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Santos coluna 1. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro está em 3º colocado e o Vitória está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Cruzeiro, 7 empates e 1 vitória do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 1 vitória e 4 empates. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileiro Série B, Goiás e Atlético Paranaense. O Goiás está em 4º colocado e o Atlético Paranaense está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Goiás, 1 empate e 8 vitórias do Atlético Paranaense. Já nos últimos 5 jogos do Goiás nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e Botafogo. O Mirassol está em 4º colocado e o Botafogo está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Mirassol, 1 empate e nenhuma vitória do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Mirassol coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Avaí e Atlético Clube. O Avaí está em 10º colocado e o Atlético Clube está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Avaí, nenhum empate e 1 vitória do Atlético Clube. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Clube nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Avaí coluna 1. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Flamengo e Sport Recife. O Flamengo está em 2º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Flamengo, 4 empates e 2 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo coluna 1.
Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Bragantino. O Bahia está em quinto colocado e o Bragantino está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Bahia, 3 empates e 6 vitórias do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Ceará e Fluminense. O Ceará está em 14º colocado e o Fluminense está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Ceará, 4 empates e 6 vitórias do Fluminense. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 10º jogo pelo Brasileirão Série A, Juventude e Palmeiras. O Juventude está em 19º colocado e o Palmeiras está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Juventude, 1 empate e 6 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Juventude nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras coluna 2. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Atlético Mineiro. O Internacional está em 15º colocado e o Atlético Mineiro está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Internacional, 1 empate e 8 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Internacional coluna 1. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Remo e Chapecoense. O Remo está em 3º colocado e a Chapecoense está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Remo, 1 empate e nenhuma vitória da Chapecoense. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 5 vitórias. Já a Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Remo coluna 1. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama e São Paulo. O Vasco da Gama está em 8º colocado e o São Paulo está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vasco da Gama, 3 empates e 7 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vasco da Gama coluna 1. 14º jogo pelo Brasileiro Série B, Operário e Vila Nova. O Operário está em 13º colocado e o Vila Nova está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Operário, 4 empates e 4 vitórias do Vila Nova. Já nos últimos 5 jogos do Operário nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.